Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O Daniel Alves, eu discordo totalmente. O Nino Paraíba é um bom jogador. E a Copa América que o Daniel Alves fez aqui? Depois de quantos anos na seleção? Depois de 10 anos. Jogou bem. Aí, depois de 10 anos na seleção, o cara consegue ir bem no campeonato. Ou seja, Copa América. Então, pra você, o Nino Paraíba é do mesmo nível do Daniel Alves. Olha, se ele tivesse no Barcelona, volto a dizer, o Barcelona teria vencido os mesmos títulos. Isso aqui é a opinião dele. A minha estou demonstrando, não. A minha é opinião. O Belete esteve no Barcelona e não marcou tanta história como o Daniel Alves, por exemplo. Na minha Tem mais história que o Daniel Alves no Barcelona? Ele tem mais história que o Daniel Alves no Barcelona? Na minha opinião, o Daniel Alves... Então, o Belete é outro. O Daí Rama, para de gritar. Olha, tomando água aqui. Na minha opinião, você não pode colocar na mesma frase o Nino Paraíba e Daniel Alves. Claro que também pode. Lógico que não. Pode colocar qualquer O Daniel Alves, gente, é um monstro de jogador. Também não é porque ele está mal nesse momento no São Paulo. Ninguém está defendendo o momento dele, né? O momento dele é muito ruim. Eu acho que ele está mal no São Paulo. Concordo. Agora, gente, o que o Daniel Alves fez na carreira... O cara é um monstro. O cara é um monstro de jogador. Tô contigo. Tá louco. Nino Paraíba agora no mesmo nível do Daniel Alves. Então, Pascoal, uma coisa não dá para discordar do senhor Mãe. Uma coisa não dá para discordar do senhor Mãe. O Daniel Alves jogou num time que, se a gente pegar o 11 ali do Barcelona nesses anos todos, vai ter um ou outro jogador meio mediano ali que tem um currículo excepcional. O Daniel Alves talvez seja um deles. Acho que ele foi levado pela correnteza. Você nunca viu um jogador ir mal em time cheio de craque? Oi? Como assim? Você nunca viu um jogador entrar num time que só tem craque e não ir bem? Gente, o quarto zagueiro do Barcelona. Do Barcelona. Você vai deixar? Perdão, Flavinho. Daqui a pouco já... Você viu o Barcelona jogar? Todos nós vimos. Quem que era o quarto zagueiro do Barcelona? Em que ano? Quando ganhou tudo. O Mascherano, gente. O Mascherano. Exato. O cara que tem 1,5 m de altura, que foi improvisado de zagueiro. Gente, tudo dava certo lá. Você não coloca o Mascherano tudo dava como certo. um dos melhores zagueiros do mundo. Não coloca. Tudo dava certo. Vou dizer, o Nino Paraíba, naquele time, o Barcelona ganharia os mesmos títulos. Você concorda? Barcelona, que é isso, pô? Eu acho que essa última frase que o senhor falou, que o Nino Paraíba no Barcelona talvez ganhasse os mesmos títulos, com certeza, porque era um grande time. Eu acho o Nino Paraíba um bom jogador, mas o Daniel Alves um muito bom jogador. Excelente jogador. Então, certamente, o Daniel Alves também deu contribuição com a sua qualidade para aquele time, porque não é só o time que dá para o jogador também dá para o time. Eu quero falar colocar uma situação do Daniel, talvez, Sormani. O Daniel está voltando ao futebol brasileiro depois de muito tempo, né? Jogando nesses times, nesses clubes, e passando por esse processo talvez até de adaptação aqui no futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, como também ele iniciou jogando numa função mais por dentro, né, no São Paulo, se eu não me engano, entrou para jogar no meio-campo, na segunda linha, e agora está voltando a jogar na lateral. Então, eu acho, né, na minha modesta opinião, o Daniel é um grande jogador e que esse processo de adaptação ele vai passar rápido e vai conseguir. Ele fez agora há pouco uma grande Copa América, foi escolhido o melhor jogador da Copa América, então acho ele um grande jogador. O Danilo Pérez fala bem já. Tem assunto, tem coisa pra falar. Tá bom. Acelera aí. Pergunta pro Sormani que o Barcelona ganhou depois que o Daniel saiu. Nada. Os outros jogadores continuaram lá. Ele tem razão. Aí ele fala que ainda dá tempo de você se redimir. Ele tem razão. O Barcelona deixou de ganhar títulos porque o Daniel Alves saiu de lá. Você entende muito de futebol, viu? O Messi nunca fez a diferença, o Suárez nunca fez, ganhou, o Piquet, claro que ganhou, primeiro que ganhou, mas tudo bem, vamos em cima dele, vamos em cima do que ele está falando. O Piquet não joga nada, o Busquets não joga nada, o Rakitic, aliás, não está jogando bem, não joga nada, quem é Messi? Como é que ele chama?
Ô, fulano, quem é Messi? Quem é Messi? O Jones Amorim tá te Gente, perguntando. os caras tinham que fazer uma calçada da fama, circundando Circundando um busto do... Aí a cada corner, a cada esquina, uma estátua, não do Messi, mas do Daniel Alves. Ó, deixa eu ler Tinha mais 2 bons, né? Deixa eu ler 4 tweets aqui. Nesse time e mais o Iniesta. O Iniesta, o Xavi. É verdade, Iniesta, tem razão. O senhor de laranja Ele voltou, o senhor de laranja? Mais uma vez o Sormani jantando no Fox Sports Rádio. Você vai ficar gordo desse jeito, monstro de comentarista. O Rick Serafim, Rick de Serafim, raramente concordo com o Sormani, mas estou com ele em relação ao Daniel Alves, nota 6. Tá provando agora que só joga ao lado dos monstros. Então, mas aí o telespectador também está contaminado pelo momento atual do Daniel Alves. É que os outros que estão criticando, tá difícil, porque todos têm palavrões, então não tô lendo. Mas tem aqui o Jones Amorim. Sormani, por que o Douglas não jogou no Barcelona? Porque era ruim. Douglas é ruim. O Douglas é muito ruim. Henrique. O Daniel Alves é um bom jogador. Gente, vocês não estão entendendo. O senhor não está dizendo que o cara é ruim. Não, exatamente. Super valorizado. Mas a partir do momento que ele fala que é superestimado, quer dizer que ele não acha que é superestimado. Eu falei que ele é um suíço. Vocês falaram que ele é monstro. Isso pra mim é superestimar o jogador. Eu acho que ele é um bom jogador. O Daniel Alves, pra mim, é um monstro. Quando se diz que o Daniel Alves é um monstro, pra mim isso é superestimar o jogador. O Daniel Alves é um bom jogador, gente. É óbvio que ele tem suas virtudes, tem as suas qualidades. O Douglas era ruim, por isso ele não joga lá. Posso ler? O Davinho Chicabana. Ô Benja, pergunta pro Sormani, depois que o Daniel Alves saiu do Barça, qual foi o outro lateral indicado para a seleção da FIFA? O Davi Martins, ficou sem resposta. O Davi Martins, alô, Benjamin Bach, pergunta pro Armani. Seu Armani? Se o Falcão, rei de Roma, é ruim, porque quando ele veio da Europa, ele não foi bem no São Paulo. Foi no banco? Não, o Falcão é diferente. O Lucas Santos falou, avisa o Sormani que o Jordi Alba tem 33 assistências em toda a sua história pelo Barcelona. Ok. O Márcio José Nunes, pela primeira vez sou obrigado a concordar com o Sormani. Daniel Alves sempre foi um jogador mediano. Olha aqui, isso aqui é opinião, isso é opinião do Sormani, gente. Não, eu também já falei, ele é bom jogador. O Daniel Alves pra mim não é bom. O Daniel Alves é um monstro de lateral. Isso pra mim é superestimado. É um monstro de lateral. É disso que eu tô falando. Olha aqui, um cara que ganhou na carreira o que ele ganhou. Um cara que por onde passou, ele nunca foi um jogador mais vitorioso abaixo do radar. Abaixo do radar. O Daniel Alves sempre esteve no primeiro escalão. Tinha gol, o Daniel Alves participava de tudo. O Daniel Alves, é lógico, no time que tem Messi, Xavi, Iniesta, o tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão, isso é um velho ditado. Quem está certo na... O Daniel Alves está encerrando a carreira. O tempo é o senhor da razão. O tempo mostrou que ele ganhou, o que ele jogou. Volto a dizer. E o que ele jogou. Ele estava num time que qualquer um jogava ali. Eu até falei, se o Sérgio Roberto fosse o lateral do Barcelona, ganharia do mesmo jeito. Você vai concordar? Se fosse o Nino Paraíba, ganharia do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E dificilmente eu erro em prognóstico, hein? E de respeito do jogador. Eu falei do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Ficaram debochando a mim. Não, porque é o Vinícius Júnior, você tá falando do Rodrigo, porque você gosta do Santos, isso e aquilo. Olha lá. Eu falei do Gabriel, do Gabigol e do Gabriel Jesus. Nego, quase faltou me esquartejar em praça pública. Falei, o Gabigol é mais jogador que o Gabriel Jesus. Pai, não deu certo na Europa. Mas só um minuto, o Gabriel Jesus está jogando na Premier League. Ele está jogando, não. Ele é banco do Manchester City. Mas tá lá no Manchester City. Ele é banco do City. Ele é banco do City. Vamos esperar, já falei. Eu acho o Gabigol um baita jogador. Vamos esperar. Um joga na Premier League. O tempo é o senhor da razão. O Dai Helman, jogar na Premier League e jogar no Campeonato Brasileiro é a mesma coisa? Não, claro que não é mesmo. O Dai Helman. São 2 campeonatos distintos, claro. Cada campeonato com a sua característica. Isso não é pergunta que se passa, né? Lógico que é diferente, mas se o Gabigol tivesse na seleção brasileira em 2018, por exemplo, eu acho que nós teríamos O cara passou uma Copa do Mundo, não fez um gol. Mas o negócio é o seguinte... Da seleção brasileira, jogou todos os jogos. Eu respeito a opinião do Sormani, claro, todo mundo tem um ponto de vista. Não respeita nada. Não respeita nada. Você quer logo dar uma braquetada, você tá com conversa fiada. Não, mas é uma discussão que é plausível, apesar de eu não concordar, mas ele tem os argumentos dele e ele colocou aqui para falar a respeito do Daniel Alves. Mas, por exemplo, o Daniel Alves, ele passou 8 anos atuando no Barcelona. Um jogador que não tem aí, talvez, aí, esse quilate, ele não fica 8 anos lá. Ele pode ter uma temporada, no máximo 2, quem sabe 3. Ninguém saiu daquele time em 8 anos. Sormani, mas é que tá. Existe no Barcelona, quando o cara é meia boca, ou quando o cara não é tão bom assim, uma rotatividade. Você contrata e fala, bom, não deu certo. Aí você vai lá e troca. Tivemos inúmeros exemplos que o Barcelona colocou jogadores aí em janelas de transferências, etc e tal. Não é o caso do Daniel Alves.
O Messi, gente, é o jogador aí do Barcelona talvez mais emblemático dos últimos tempos, e o Daniel Alves, sendo um lateral, é o cara que mais deu assistências para ele. Esse é um número expressivo. Por mais que ele tenha jogado do lado de outros atacantes muito qualificados também, mas, cara, o Daniel, lateral, sendo o cara que deu mais assistências para que o Messi pudesse fazer gols, não dá para desqualificar um jogador desse Mas eu quilate. não tô desqualificando, Não, mas, mano. Sormani, quando você fala, eu entendi o seu ponto de vista, mas, por exemplo, é que a gente tem... binário, Não, mas é que ou tá, é bom, é que você... ou é ruim, não é isso que eu falei. Não é isso, mas quando você fala, vocês superestimam o Daniel. Sim. Eu não acho que chamá-lo de monstro é superestimar o Daniel Alves. Sim, é o ok. jogador mais vitorioso da história do futebol. O cara, Sormani, para que ele possa mostrar realmente o talento que ele tem, por exemplo, o Belletti é um jogador que tem sorte. Muita sorte. Porque, por exemplo, pela bola que ele jogou, o Belletti não era um jogador ruim, você tem razão nesse sentido. Mas ele marcar um gol tão emblemático como foi o gol da final da Champions League, pra ele foi um negócio assim de outro planeta. Nem ele próprio acredita. Ele te conta essa história, em qualquer lugar que você encontrá-lo, ele vai te falar a respeito disso. Mas, por exemplo, mas não é só isso, Sormani. Se o Neymar falava outra coisa. Mas, o Belletti e o Daniel Alves são dois jogadores que não se comparam. Eu não acho. Eu acho. Eu não vejo essa... É essa a diferença que eu não vejo. O Belletti, ele era um cara extremamente dedicado, era um cara que cuidava muito da parte seleção, física. foi campeão do mundo. O Daniel Alves é um cara muito mais qualificado tecnicamente falando. O Daniel Alves, ele fez parte daquele time do Barcelona, que se a gente puder montar, vamos lá. O Valdez, que era um goleiro médio. Mas, Daniel Alves, o Piquet, o Puyol, na esquerda era o Abidal, o meio-campo tinha lá Busquets, Xavi, Iniesta, aí tinha o Messi lá jogando pela esquerda, e aí tinha uma coleção de jogadores, que jogou o Pedro e o Villa, mas você tinha Henry, você tinha Fábricas, você tinha o Davi Silva, tinha um monte de jogador ali. Uma série de jogadores, mas então, Daniel Alves, ele fez parte desse time do Barcelona, que foi o melhor Barcelona que eu vi jogar. Não, é o maior Barcelona de todos os tempos, na minha opinião, é o maior time que eu vi jogar depois do Santos do Pelé. Então. Daí, você foi técnico do Gabriel e do Gabigol, do Gabriel Jesus e do Gabigol. Sim. Nas Olimpíadas você treinou os dois. Sim. Não é? Sim. Fala um pouquinho deles pra nós. São dois atacantes de características bem distintas, né? O Gabigol é um cara que está conseguindo, por exemplo, agora no Flamengo, com liberdade de movimentação, conseguir expressar muito